sabe o que é nomofobia? Nomofobia é o medo, é a fobia de ficar sem ter acesso a um aparelho celular ou a um computador. O termo foi criado em 2008, na Inglaterra, através de um estudo que foi realizado com mais de 2.000 pessoas. E o termo significa no mobile fobia, ou seja, fobia de ficar sem o celular. A nomofobia consiste exatamente em perder o controle sobre si mesmo, se tornando escravo da tecnologia. Também representa a necessidade de se expor online, né, no mundo virtual, de forma sem critérios, né? Tanto expor a própria vida, expor ideias, tudo que vem na cabeça, ou compartilhar de forma impulsiva tudo que se vê, Quer sem postar tudo, a né? reflexão, sem nenhum critério reflexivo. É interessante esse movimento que as pessoas estão fazendo, né, Edson? A gente vê em situações da vida cotidiana mesmo, a pessoa, desde o seu café da manhã, já quer estar postando o que está comendo, o que está fazendo ali, vai para o trabalho, continua nessa realidade. Que assim, a ciência está nos ajudando a entender o que está acontecendo na nossa sociedade. A psicologia trabalha para isso, né? Então, assim, a internet, a virtualidade é um lugar de coisas boas. Então, é acesso, conectividade, né? Nos aproxima de pessoas que estão longe, nos dá a possibilidade de nos conectarmos com assuntos que a gente não teria acesso, mas pelo celular, pela internet, a gente tem. Sim. Agora, o porquê que isso pode ficar ruim? Quer dizer, todo mundo que tem o celular e tem acesso à internet tem nomofobia? Não, mas depende de como a gente faz esse uso, de como a gente faz esse acesso. E aí pode ser realmente se tornar um transtorno psicológico, que é isso que a nomofobia representa. Então a gente tem que ter claro que se torna nomofobia quando eu me vejo numa situação de excesso. O uso excessivo dessa realidade dos smartphones ou dos computadores. E essa dependência ela pode ser precoce, não é, Yamara? Isso não começa só na vida adulta ou só com os adolescentes que estão usando muito a internet e o celular. Já tem também estudos que mostram que milhões de crianças já na faixa aí de 2 a 3 anos de idade já estão sendo introduzidas com o uso do celular. E Exato. Tem uma responsabilidade aí muito grande, né, gente, dos pais e também dos adolescentes com acesso livre e irrestrito da internet. Exato. E aí falta, obviamente, para os pais essa condição de refletir sobre as consequências disso. Né? Por quê? Porque quando a gente era criança, a minha geração não tinha celular. Então, a gente não sabe como lidar com isso, mas é importantíssimo a gente se perguntar, e o objetivo do nosso vídeo também é esse, né, Amara? Orientar ou levantar também esses questionamentos. Por quê? Às vezes o pai dá o celular ou o iPad para a criança ficar quieta. Qualquer tipo de mídia, né? Qualquer tipo de mídia para a criança ficar quietinha. E a criança fica. Fica porque ela está sendo ali hiperestimulada. Exatamente. Né? Pelas cores, pelos sons, porque uma criança de 2 anos não vai ter já toda a parte cognitiva desenvolvida para fazer uma compreensão do desenho que ela está assistindo. É um excesso de estímulo, mas onde que isso afeta de forma mais negativa? Gente, a gente se desenvolve socialmente tendo contato. Né? Então, são habilidades sociais que nós temos que devem ser desenvolvidas. E que se você priva a criança, né, de fazer isso, nós vamos ter essas consequências mais tarde. Exatamente. Nós vamos ver a consequência dessa dependência mais tarde. Exatamente. E vai afetar na vida social, na vida amorosa. Quase que uma inabilidade, né, Edson? A pessoa passa por uma inabilidade dessas funções sociais. Exatamente, exatamente. Além também de atrapalhar o próprio desenvolvimento cerebral, psicomotor. Enfim, são várias áreas que estão sendo prejudicadas quando a criança é permitida ficar muito tempo nas mídias. Bem da verdade, a gente tem que fazer o uso dessas tecnologias que são espetaculares a nosso favor e não contra nós. A gente não pode se tornar escravos dessas tecnologias que são espetaculares.
E quais são os sintomas para você detectar se você tem nomofobia ou não tem? Vamos lá. Não consegue deixar seu celular nem na hora da refeição. Olha que sério, gente. Não presta atenção no que está fazendo ali. Está constantemente conectado ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, todas as redes sociais que você usa, está ali, não consegue desligar, não consegue ficar desconectado dessas redes. Sente o celular tocar ou vibrar, mesmo ele estando desligado. Isso é chamado de sintoma fantasma. É muito maluco isso, muito Muito doido, louco né? isso. Você está num nível tão dependente que você está até criando ali, né, um sintoma que não existe, né? Criando um sinal que não está existindo de fato. Tende a valorizar mais relacionamentos virtuais do que reais, como você disse agora há pouco, né, Alisson? Atrasa compromissos, chega atrasado aos compromissos e diminui a produtividade. Isso é tão sério, né? Você diminuir a sua própria produtividade, a sua capacidade, né, de estar ali no seu dia a dia dando o melhor de si. E é a nossa produtividade que nos realiza como pessoas, né? Quando eu termino o meu trabalho, quando eu termino o meu estudo, o projeto que eu estou realizando, porque tem e eu não deixo de fazer isso. Uma máxima que se diz, né, Vitor Garcia Oz, que é um educador, ele diz assim: o trabalho bem feito traz alegria. E a gente vê hoje quanto o uso, essa interferência dessa necessidade, muitas vezes compulsiva até, no meu dia a dia, ali no meu trabalho, pode atrapalhar essa realidade, essa realização da tarefa bem feita. A dificuldade na concentração, muita dispersão, porque a pessoa vai ficando ansiosa ali para saber, né, se tem algum recado, se tem alguma manifestação, se tem algum contato, enfim, é muito triste. É interessante que nós estamos aqui fazendo esses vídeos e o nosso canal é um canal que tende a ser um canal de reflexão, mas a gente sabe, até mesmo pela nossa experiência administrando o canal, da dificuldade que as pessoas têm de ver um vídeo no YouTube, por exemplo, que tenha mais de 10 minutos, mais de 5 minutos. Por quê? Porque a gente também está, até mesmo nesse mundo de reflexão, com essa dificuldade, né? Você está aí nos ouvindo e de repente pensando em qual vídeo você vai ver depois, alguém está te chamando no WhatsApp, ou você recebeu algum e-mail, e aí a gente deixa de fazer esse processo de assimilação, né? Dá para o nosso cérebro o tempo que ele precisa para realmente captar, assimilar, aprender, refletir sobre essas realidades. Queria fazer uma pergunta. Você identificou em você mesmo algum desses sintomas? Ou todos esses sintomas? A gente é capaz de fazer isso com a gente? Você está fazendo isso com a sua vida, né? Com a sua capacidade produtiva, de vivência, né? De todas essas realidades maravilhosas que a vida tem. É fato que nós somos seres relacionais. Isso está na nossa estrutura, né, Amara? A nossa vida, a nossa estrutura biopsíquica, espiritual, social. Nós precisamos fazer relacionamentos. Nós temos a necessidade de desenvolver essa dimensão dentro da gente. Nós temos a necessidade dessa socialização, nós temos a necessidade da comunicação. A comunicação consigo, em primeiro lugar, e, consequentemente, aí eu me preparo para a comunicação com o outro também. Então fica a pergunta: como eu primeiro tenho me comunicado comigo mesma e qual é a qualidade, como eu tenho me comunicado com o outro que está aqui fora de mim? Porque se os dados oferecem para nós que nós estamos tendo um uso abusivo do mundo virtual, e isso está nos causando problemas psicológicos, possivelmente a nossa vida real, nosso relacionamento, a nossa sociabilidade no mundo real não está bom. E a gente precisa se perguntar isso dentro de casa, na família, até que ponto o filho ele está viciado na internet porque ele não tem habilidades sociais por conta dele. Ou habilidades afetivas também, né, Edson? Que fica ali se privando do relacionamento ali na realidade familiar, fica mais no seu quarto, isolado.
achando que está se comunicando com muita gente, mas no fundo está vivendo uma profunda solidão. Exato. E até que ponto isso é porque, na verdade, ele ou ela não está se sentindo bem no contato com a família. E os próprios casais, quanto que a gente escuta também, né? Os casais que têm a dificuldade no relacionamento e ficam lá o tempo todo se isolando dessa responsabilidade, né? De ter que conversar, de ter que partilhar a vida, porque é uma responsabilidade, né, gente? Exato, e a reflexão que eu faço com os casais, principalmente quando um vem com a queixa, porque sempre vem com a queixa do outro, né? Dificilmente a gente se dá conta de que eu também não estou usando bem o celular, por exemplo. A reflexão que eu proponho é sempre essa: olha, mas o que você oferece de solução, qual o convite que você faz para ele, para ela, ou para os filhos, para que a vida real, que a vida do mundo real, seja mais legal do que a vida virtual. Então é esse convidar, né, para esses momentos em família ou em casal, né, momentos essa é a maior de dica. vivência. Essa é a principal dica. A gente pode terminar o vídeo. Vamos dar algumas dicas. Eu acho que não, né, gente? As dicas, se a gente prestar atenção nessa conversa, as dicas por si só já ficaram claras e nos desafiando. O que eu devo fazer? Exatamente. Porque a gente corre o risco, gente, da gente pensar que a vida virtual ela é mais interessante. Mas, na verdade, ela não é mais interessante. Não pode ser. Né? Não pode ser. Né? A vida real é muito mais interessante, muito mais bela, muito mais carregada de possibilidades. Bom, nós estamos aqui, né, Yamara, no nosso consultório, gravando mais um vídeo para você, fechadinho aqui nesse mundo virtual. Mas olha que legal, o que tem fora desse mundo virtual? Olha que lindo isso aqui, né? Olha que maravilhoso. Olha que céu azul maravilhoso, olha o dia que está lá fora nos esperando, gente. Exatamente. A vida não está aqui dentro, a vida está lá fora, né? Então desliga isso aí e vai fazer alguma coisa.